E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bora para mais uma questão? Questão de número 4. Nas figuras, ABC é um triângulo isósceles, retângulo em A. A altura do triângulo em relação à base BC mede 1. Então já vamos fazer essas marcações. Ele disse que o triângulo ABC é isósceles. Então essa parte mede o mesmo que essa, e eu sei que do ponto A até o ponto T é a altura, isso mede 1. Continuando, a circunferência gira sem deslizar pela base do triângulo. Ao girar, o ponto de tangência T da circunferência com a base BC move-se ao longo do lado BC. A figura 1 ilustra a situação em que T é o ponto médio de BC. A figura 2 ilustra uma posição genérica do ponto T. Em ambas as figuras, P e Q são os pontos de intersecção dos lados AB com a C. O que é ponto de intersecção? É onde elas se encontram, respectivamente com a circunferência. Beleza, então ele me mostrou a situação A, situação 1, perdão, e a situação 2 também. Na situação da figura 1, quantos graus mede o arco determinado pelos pontos P e Q que contém o ponto T? Galera, qual que é a ideia aqui? A ideia é ele trabalhar com ângulos dentro da circunferência. Então, ele vai trabalhar com o ângulo central e o ângulo inscrito. Quando eu tenho aqui, ó, um ângulo central, ou seja, um ângulo formado no centro, eu tenho um arco que ele observa. Eu tenho um arco menor e eu também tenho o arco maior. Nesse caso, galera, nós vamos nos atentar para o arco menor. Por quê? Ele disse o arco que contém o ponto T. Foi bem específico. Eu sei que aqui é 90. Pelo simples fato de o ângulo central, né, se eu tenho um ângulo central numa circunferência, o arco que ele observa, o tamanho dele, né, a medida em graus, é a mesma que o ângulo central. Então, se o ângulo central é 90, o arco também vai medir 90 graus. Ok? Então, quantos graus mede o arco determinado? O arco determinado por P e Q, que contém T, mede 90 graus. Uma vez que eu posso até colocar... Não, uma vez que P, A, Q é um ângulo central. É um ângulo central. E o arco que ele observa e o arco que ele observa, e o menor arco que ele observa, porque ele observa dois, né? E o menor, então vamos escrever isso, e o menor arco que ele observa terá a mesma medida que o seu ângulo. Pronto, esse é um resultado muito conhecido, portanto, 90 graus. Esse é um resultado muito conhecido, tá, galera? Não é nada demais, todo mundo aí que já estudou ângulos na circunferência sabe a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito também, tá? Então, nós podemos colocar que a medida do arco PQ é 90 graus. Bom, o item A foi bem tranquilo. Na situação da figura 2, seja D o ponto em que o prolongamento do cateto BA intersecta, ou seja, corta a circunferência. Mostre que AD é igual a AQ. Galera, o AD está aqui e o AQ está ali. Nosso objetivo aqui é mostrar que esses dois caras são iguais. Nossa, isso daqui tá me irritando. Vou apagar e vou fazer outro. Deixa eu apagar isso aqui, pronto.
Aí, melhorou. Então, preciso mostrar que essas duas coisas são iguais. Pessoal, ele falou alguma coisa desse ponto O. Aqui, ó, a circunferência de centro O tem raio 1. Então, eu sei que daqui até aqui, o raio também é 1. E eu sei que a altura do triângulo, ele me disse, também é 1. Portanto, galera, o que eu consigo afirmar? Eu consigo afirmar que existe uma reta passando pelos pontos A e O. Por quê? Porque essa distância entre o A até a reta BC e o O até a reta BC é a mesma. Se é a mesma distância, esses dois pontos são colineares. Existe uma reta, que eu vou chamar de reta R, que passa por esses dois pontos, que é paralela à reta BC. Sabendo disso, nós podemos descobrir que, já que esse triângulo aqui é isósceles, aqui é 45 e aqui é 45. Pelo Z do Zorro, né, ângulos alternos internos, eu descubro que este ângulo também é 45 graus. Ó. E aí eu tenho que esse ângulo rosa, juntamente com 90 graus, dá 180. Eles são suplementares. Então, eu tenho 45 mais 90, dá 135, mais 45, dá 180. Bom, eu descobri que essa reta R, ela também é uma reta bissetriz. Se eu descobrir isso, eu posso pegar um segmento de reta que sai de O e forma 90 graus. Então, calma aí. Professor, você colocou muita coisa. Vamos dar uma apagada aqui para você entender. Posso pegar uma reta que sai de O, vem aqui e forma 90 graus. E da mesma maneira, eu posso pegar uma reta que sai daqui, um segmento de reta, e toca o lado aqui, formando 90 graus. Bom, se aqui é 45, aqui é 90, então também aqui é 45. Portanto, esse lado mede o mesmo que esse. E aí, aqui embaixo, eu tenho a mesma coisa. Então, eu tenho dois triângulos que são congruentes, portanto, eu tenho um quadrado. E nesse quadrado, eu posso ligar o ponto O até o D e eu posso ligar o ponto O até o Q. Pessoal, como que eu mostro que os lados AD é igual a Q? Bom, olhando para esse quadrado, esse lado tem que ser igual a esse lado. E aí, eu sei que OD e OQ também são iguais. Por quê? Porque OD é o raio e OQ também. Então, eu tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui. Eu sei que aqui é 90 graus e aqui também. Portanto, eu tenho dois triângulos retângulos que têm um cateto e uma hipotenusa igual. Se ele tem um cateto e uma hipotenusa igual, portanto, o seu segundo cateto também deve ser igual, o que me diz que AD também é igual a... não, isso não me diz nada ainda. Ele me diz que... Vamos dar um ponto aqui, que ainda não tem o que eu quero. Vou chamar esse cara de E, esse cara de F. Pronto. Então, eu sei que ED é o mesmo que FQ. Portanto, se eu somar a medida de AE mais ED, eu concluo que essa medida é a mesma de AF, porque é um quadrado, mais FQ. Então, basicamente, tudo que nós precisávamos fazer, eu fiz nesse desenho aqui, né? Como que nós vamos explicar isso agora para o corretor? Vamos lá. Uma vez que a distância, ou melhor, distância não. Uma vez que a altura do triângulo é 1 e o raio também é 1, podemos afirmar que existe uma reta que passa por A e O. Ponto. Beleza, foi isso que nós fizemos. Aí depois nós descobrimos que EAF
é congruente com... Não, na verdade, EAO, né? Então, vamos lá. EAO é congruente com E... Congruente com E, não. Congruente com A... Não, OAF. OAF. E aqui, E... Só para ficar mantendo o mesmo padrão, eu vou começar com O aqui. O, AE e O, AF. Pronto. Eles são congruentes. Podemos montar um quadrado. Montar um quadrado. E posteriormente, um triângulo. Dois triângulos, na verdade, né? Então a gente pode arrumar aqui, ó. E dois triângulos. Dois triângulos. Esses triângulos serão congruentes, pois são retângulos e possuem um cateto e hipotenusa iguais. Ponto. Sendo assim, AD é igual a AE mais ED. E AQ é igual a F mais FQ. Sabemos do Pitágoras que ED é igual a FQ. E pelo quadrado, AF, olha, não coube aqui, hein, porque minha letra ficou grande. É congruente a... Aqui é congruente, esqueci de pôr. AE. Então, como que você concluiria? Se eu tenho duas medidas que são congruentes, pelo quadrado AF é igual a E, portanto, ó, isso daqui já não seria considerado, porque eu passei a linha. Mas claro que a sua linha vai estar, a sua letra vai estar menor que a minha no dia, né? Então, portanto, AD é igual a AQ. Pronto, era isso que nós queríamos mostrar. Então, é um desenho que é complicado, tem que fazer a construção geométrica, não é tão fácil assim. E a última, eu explico por que para qualquer posição de T, o comprimento do arco determinado pelos pontos P e Q contém o ponto T e é sempre o mesmo. Fechou. Eu vou ter que pegar esse desenho aqui e vou ter que apagar. Então, adeus. Tchau. Ele está perguntando para a gente, mais uma vez eu vou ler aqui, explique por que para qualquer posição de T, o comprimento do arco determinado pelos pontos P e Q, que contém o ponto T, é sempre o mesmo. Então, por que que essa medida aqui, ó, sempre será 90 graus? Como que eu consigo provar isso? Galera, bem tranquilo, né? Como que a gente prova isso daqui? O que eu consigo provar é pelo ângulo, o ângulo inscrito. O que que eu tenho sobre o ângulo inscrito? Então, vamos dar uma olhada. Se eu pegar aqui, ó, o ângulo PDQ, ele observa o arco PQ. Então, ele é um ângulo inscrito, porque ele não está aqui, ó. Se ele tivesse aqui, ele seria um ângulo central. Não tá. O que eu sei disso daqui é o seguinte, tá?
Eu sei que aqui é 90 graus, então aqui também é 90 graus. Eu sei do exercício anterior que a D é igual a Q. Então, eu tenho um triângulo isósceles. Se ele é isósceles e aqui mede 90, aqui tem que ser 45 e aqui também tem que ser 45. E eu tenho uma propriedade do ângulo inscrito, que o ângulo inscrito é sempre metade do arco que ele observa. Então, se eu descobrir o ângulo inscrito, eu sei que o arco que ele observa será 2 vezes o ângulo inscrito. Então, se eu chamar esse cara de alfa, e aqui é 45, o arco, portanto, será 2 vezes 45, que é 90 graus. Então, é por essa razão que o arco sempre vai ser 90 graus. Então, você pode até colocar aqui, né? Explicar o que nós fizemos. PDQ, então, PDQ é um ângulo ângulo inscrito Então, voltando, PDQ é um ângulo inscrito e sabemos que o arco que ele observa é o dobro. É o seu dobro, né? É o seu dobro. Então, pela construção, nós vimos que D aqui é 90 graus, D aqui, esse ângulo é 90 graus, e sabemos do item B que AD é igual a Q. Sendo assim, temos o triângulo ADQ isósceles e ADQ igual a 45 graus. ADQ. Então, PDQ é igual a ADQ, que é igual a 45, portanto, o arco PQ que contém T é o dobro. Ou seja, 90 graus. Pronto. Então, esse exercício é um exercício bem complicado, assim, porque você tem que saber o ângulo central e o ângulo inscrito, senão você não consegue fazer exercício, ele fica muito difícil. Claro que a gente trabalhou com congruência de triângulo, semelhança, Pitágoras. Então, tudo isso, todo esse conhecimento nessa bagagem vai te ajudar a solucionar o problema. Espero que você tenha curtido. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.